igreja na Suíça que colocou um avatar que falava em qualquer língua e que substituiu o padre. Talvez o risco agora não seja usar IA cedo demais, mas talvez seja aprender tarde demais. Olha, eu não me esqueço de um relatório que saiu da Microsoft que dizia que 66% dos líderes mundiais não contratariam uma pessoa que não tivesse competências de inteligência artificial. O que a experiência em sala de aula te mostra sobre o nível real de maturidade das pessoas quanto à utilização da IA? Os estudantes estão muito à frente dos professores e muitos professores ficam muito impressionados como é que alunos na sala de aulas que não mostram ter competências, de repente fazem um trabalho espetacular. Então aquelas empresas que ainda estão preocupadas se vão usar a IA ou não estão aprendendo a usar, elas estão abrindo espaço para o concorrente. Porque ele fazia o atendimento no confessionário aos fiéis que queriam falar em qualquer língua, a qualquer hora, e a experiência que a pessoa teve será muito próxima do que teria com um padre. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast da Chatbot AI. Eu sou Alexander Barros, cofundador e CEO da Chatbot AI, e hoje eu trago uma convidada super especial que vai falar com a gente diretamente de Portugal, Márcia Santos. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, Alexander, por darem aqui este espaço para eu também partilhar um bocadinho do que é que está a ser feito em Portugal. E é um gosto estar aqui com a Chatvolt neste mercado da inteligência artificial que tanta gente quer aprender a utilizar. Legal, muito obrigado por ter aceitado o convite e vai ser uma experiência muito bacana para a gente também conhecer um pouquinho do que está acontecendo de agentes de IA em Portugal. E hoje, pessoal, nós vamos abordar um foco diretamente em agentes de IA, tá? Então nós vamos discutir bastante sobre agentes de IA, vamos entender como os agentes de IA podem sair do hype, que a gente vê hoje, muita gente falando do hype da IA, o hype do agente de IA, que vai acabar e tudo mais, e entrar na rotina das empresas, ou seja, gerar resultado com aplicação prática, com produtividade, inteligência operacional. Ou seja, transformar tecnologia em resultado, mexendo o ponteiro das empresas. Isso nós vamos discutir hoje com a Márcia aqui. Ela vai trazer bastante informações para nós, experiências, vamos discutir isso para todo mundo num nível bem bacana, não vamos entrar tanto no detalhe técnico, tá bom? Bom, pessoal, e hoje a nossa conversa é sobre como a IA está entrando nas empresas, como está gerando resultado. E para a gente conversar sobre isso, Márcia, que é uma professora, além disso, ela é certificada pela Microsoft Most Valuable Professional e também é formadora de milhares de profissionais e uma das vozes mais relevantes em Portugal quando o assunto é IA aplicada à produtividade e decisão. Márcia, quando a gente fala em agentes de IA nas empresas, do que estamos realmente a falar? E por que esse tema se tornou tão urgente e se tornou tão comum nos últimos anos? Olha, sem dúvida que 2026 toda a gente está a falar sobre agentes de inteligência artificial, porque já se entendeu que a inteligência artificial pode ir muito além do nosso assistente. Tipicamente, o que é que tu vês nas empresas? As pessoas começam, nem todos e todas, mas deviam estar todas, mas começam pelo menos já a usar inteligência artificial, como o ChatGPT, como o Claude, não é? Que é tão falado agora, para ajudar a escrever um e-mail, para retificar o e-mail, um relatório, analisar informação de documentos, mas agora querem dar o salto. E o salto vai ser o quê? Treinar o seu agente, já que eu estou a explicar como é que eu quero fazer aquela tarefa, porque não treinar agentes para estarem já preparados com as competências, não é, que ele deve ter e a forma de tratar os dados para conseguir criar aqueles outputs. As pessoas já chegaram a esse ponto. Não querem estar a repetir, a fazer aquele prompt, não é? O chamado, o que nós colocamos na inteligência artificial para ela nos responder. E eu acho que as pessoas realmente já estão neste ponto, atualmente, e querem que esses agentes já estejam treinados para que consigam executar essas tarefas. E esse treino nem sempre é fácil, não é? É que é necessário ter experiência de profissional, não é? Na área funcional, nem só de programação que estamos a falar, é mesmo área funcional. Como é que se trata um cliente, como é que eu faço um relatório, o que é que eu quero ter do outro lado para conseguir criar um bom agente. Legal, muito obrigado, Márcia. E na sua opinião, o que as pessoas ainda confundem quando ouvem a palavra agente, que não é um termo muito comum. Em Portugal também é usado esse termo agente de IA, ou as pessoas acabam tendo um outro nome mais específico? Hoje em dia fala-se muito em usar a IA como um assistente, mais.
Quando tu começas a criar agentes, já, não é assim tão fácil tu encontrares empresas que estejam nesse nível. A maior distinção é quando tu tens a diferença entre tu teres um assistente ou um agente, é que o agente tem que executar ações. Ou seja, tu tens de conseguir que aquela janela que fala contigo por texto, por voz, também consiga executar ações. Essas ações são necessárias, por exemplo, se tu tiveres com uma empresa que é necessário tu fazeres uma venda, um agendamento, aí é necessário que o agente, não é? Se passe de chatbot a falar contigo, a esclarecer-te para, ok, agora vamos avançar com uma venda, vamos avançar com um agendamento. E é aí que há uma grande distinção. Como é que aquele chatbot consegue, depois daquela conversa com o cliente, criar uma ação noutros sistemas? Exatamente. Isso nós vamos discutir um pouquinho, pessoal, para quem, precisa entender o que a Márcia está explicando. Quando a gente usa um agente de IA, a gente tem a capacidade de conectar a ferramentas. Então eu consigo, através de uma API, que é uma forma de conectar sistemas, incluir um cliente na base de CRM, executar uma ação, e buscar informações para enriquecer aquela conversa ali dentro de um atendimento ou até mesmo de uma venda. Então bem bacana, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe. Agora, eu queria dizer uma coisa, Márcia, você está num lugar raro, porque fala com empresas, né, tem bastante autoridade com as empresas, forma profissionais, né, eu acompanho um pouquinho você no LinkedIn, você tem academias, você dá aulas para um número muito grande de pessoas, formando essas pessoas para usar a IA, e acompanham também, né, na academia, né, dando aula e também, acompanha muito de perto tecnologia por dentro, então você vivencia isso, né, dentro de todo esse processo. Isso te dá uma visão muito completa do que está a acontecer, principalmente em Portugal. Eu queria começar pela sua trajetória. Como é que tu chegasses a esse lugar de unir IA, né, que é um negócio até um pouco mais recente, dados, ensino e aplicação prática nas empresas, que eu sei que também você faz workshops para empresas também. Pois, eu tive a sorte, Alexander, de ter, vivido a experiência da consultoria, de lidar com muitas empresas, antes da inteligência artificial, como tu também certamente tiveste, não é? De fazer consultoria para empresas antes de haver inteligência artificial generativa, porque inteligência artificial também já havia. E quando, saí desse mundo foi quando surgiu a inteligência artificial generativa. O ChatGPT foi o primeiro a aparecer para todos, e nessa fase eu tive a oportunidade de, dando aulas na faculdade, ter muito tempo para eu me capacitar. Então, este mundo novo que abriu da inteligência artificial deu-me a possibilidade de eu ter tempo para experimentar. E essa experimentação rapidamente levou-me a partilhar nas redes sociais, em particular no LinkedIn, sem dúvida, com outros profissionais que também estamos todos a aprender, aplicações práticas para as profissões que as pessoas têm. E com isso vem o reconhecimento, vem também as empresas chamarem para eu poder capacitar os profissionais deles. Então eu sinto que estou aqui num trio de partilha nas redes, de estar nas empresas e no fim ter a oportunidade de formar as pessoas que estão a sair da faculdade para o mercado de trabalho e que de repente vão ter uma nova profissão, não é? Eu imagino a ti, por exemplo, na Chatvolt, tu recebes pessoas na tua empresa e de repente tu tens que mostrar que o que eles estão a aprender na faculdade daqui a uns anos, já nem falo em meses, vai ser muito diferente o trabalho delas, vai estar transformado com a inteligência artificial. Eu acho que certamente tu também sentes isso na tua empresa. Exatamente. Aqui a gente tem muito essa questão, né, de muitas atividades repetitivas e até processos que as pessoas aprendem hoje em cursos técnicos, em faculdade, muitas delas vão acabar sendo automatizadas com o uso da IA, ou se não forem automatizadas, elas serão aceleradas, né? Então, acho que esse é o ponto, né? E na sua visão, em que momento você percebeu que a IA deixaria de ser apenas um nicho e acabou virando uma competência central dentro de toda a sua atividade? Olha, eu não me esqueço de um relatório que saiu da Microsoft, hum, há cerca de um ano e meio, que dizia que 66% dos líderes mundiais não contratariam uma pessoa que não tivesse competências de inteligência artificial. Ou seja, se quando quem contrata diz basicamente, se eu tiver aqui 10 CVs a dizer que não sabe nada de A e outros 10 a dizer que sabe de A, e eles dizerem eu só vou olhar para estes CVs, para mim tornou-se essencial, tal como imagina antes ter a dizer Excel no CV era essencial.
Hoje em dia é essencial as pessoas mostrarem que sabem de inteligência artificial e que se estão a capacitar em inteligência artificial. Eu acho que quando saiu aquele relatório da Microsoft, eu vi que não era só eu, que estava nas empresas e na academia, eram os líderes. Quem contrata disse: "Eu não quero pessoas que não usem inteligência artificial na minha empresa". É, eu concordo com você, porque hoje eu até digo para o pessoal aqui nas minhas aulas que conhecer IA, o básico de IA generativa, saber fazer um bom prompt, conversar com a IA, analisar o resultado, fazer crítica do resultado, né, fazer uma análise crítica, é uma competência básica para você aumentar a sua empregabilidade. Porque não dá para contratar uma pessoa que não conhece hoje o mínimo de inteligência artificial. Claro, a nossa empresa todo mundo conhece, mas as empresas também estão buscando pessoas que conhecem, porque a produtividade aumenta muito. Então lá Ma atrás, né, quando as pessoas, iam procurar emprego, precisava saber microinformática, depois pacote Office, igual você mencionou, depois internet, que já teve essa época, a pessoa tinha que saber navegar na internet, isso lá por volta dos anos 1997, 98, coisa desse tipo. E hoje eu diria que o mínimo é a pessoa ter um conhecimento básico de IA generativa, para acelerar o trabalho, para automatizar algumas coisas de forma simples e rápida, e eu concordo com você, isso está cada vez mais, obrigatório no currículo das pessoas, né, isso é bem. mas não sei se também sentes outra coisa, que foi, eu percebi que havia pessoas que até estavam a usar inteligência artificial, mas que tinham medo de colocar no CV para, porque não sabiam como é que ia ser a receptividade do outro lado. Será que aquela pessoa que ia avaliar o meu CV ia achar que eu era calão ou que era preguiçoso por usar IA? Ou aquela pessoa ia dizer: "Muito bem, ainda bem que estás a aprender a usar inteligência artificial"? Muitas pessoas ainda eu acho que isso acontece até hoje nas empresas, viu, as pessoas usam, mas têm vergonha de usar, porque podem estar dizendo: "Poxa, mas será que eu não tinha capacidade de fazer sozinho?". Acho que as pessoas não podem ter esse tipo de vergonha, porque é a mesma coisa que usar uma calculadora. Eu não tenho vergonha de usar uma calculadora, eu não tenho vergonha de usar um Excel. Coisas que eu faço no Excel, por exemplo, eu não faria de jeito nenhum no papel, dá muito trabalho, é muito complexo. No Excel você faz muito fácil, então as pessoas não têm que ter vergonha de utilizar a IA, e eu acho que a IA é realmente uma nova ferramenta, né, então daqui a alguns anos a gente vai olhar para a IA como a gente olha para a internet, como a gente olha para um celular, né, de tão comum que vai ser, né. Agora eu queria entrar num outro ponto, o que a experiência em sala de aula te mostra sobre o nível real de maturidade das pessoas quanto à utilização da IA? Isso está mudando, as pessoas estão usando IA de forma adequada nos estudos? Olha, eu vou te dizer, os estudantes estão muito à frente dos professores. Muito à frente. Eles sabem muito mais ferramentas para facilitar o trabalho deles. Não estou a dizer que é para aprender, mas para Uhum. facilitar o trabalho deles e que os professores, porque não estão a endereçar a IA, não estão a experimentar, estão sem visibilidade do que é que os alunos estão a usar e como é que estão a usar para apresentar os trabalhos. E muitos professores ficam muito impressionados como é que alunos na sala de aulas que não intervêm, que não mostram ter competências, de repente fazem um trabalho espetacular e às vezes até nos testes eles conseguem, não sei como, usar a inteligência artificial para resolver os testes também espetacular. Então eu sinto que enquanto a academia, não sei como é que está a ser aí no Brasil, não dizer: "Vamos todos utilizar a inteligência artificial com boas práticas", alunos e professores, os alunos não vão dar visibilidade de como é que estão a usar, os professores também vão estar atrás porque não usam e, ninguém ganha com isto. O mercado de trabalho para onde estas pessoas vão, não ganha com isso certamente. Sim. Eu acho que isso é importante, principalmente no mundo da educação, usar a IA de forma correta. Eu acho que o correto não é chegar lá e pedir a resposta, e sim perguntar como foi feito aquele raciocínio para a pessoa aprender com a IA. Então tem um espaço muito grande entre pedir a resposta, em aprender com a IA e depois ter a resposta final, né. Acho que as pessoas às vezes se aquelas que são preguiçosas, vão ser mais preguiçosas ainda com o uso da IA, e aquelas que querem aprender, vão aprender muito mais e muito mais rápido com o uso da IA. Isso eu E sabes concordo que aí, plenamente. Alexander, esse é um bom ponto, que é, aí entram muito os agentes. Porquê que o professor não cria um agente com os slides, com as matérias que ele considera adequadas, mas com o papel de tutor, de instrutor, que não dá as respostas, que ajuda a pensar. Sim. Até mesmo, nós podemos criar agentes em tantas plataformas, e falando agora da Chatvault, não é? Mesmo a Chatvault, tu podes criar um agente que está treinado para fazer esse papel de tutor.
não de dar respostas, mas com base na informação que o professor seleciona, ter ali competências para apoiar o estudante a ter competências. Exatamente, concordo com você. Na chatbot a gente percebe algo parecido, né, quando o assunto deixa de ser a curiosidade e vira prioridade de operação, a conversa muda completamente, né. Então quando a gente chega numa empresa e coloca para o pessoal: "Olha, precisa utilizar IA para gerar resultado", aí as pessoas começam a dar mais atenção. Algumas empresas já estão exigindo cada vez mais, né, que as pessoas saibam mexer com agentes, saibam mexer com agentes de IA e tudo mais, mas algumas ainda estão meio receosas com essa tecnologia, quando se fala muito, principalmente da parte de proteção de dados, né, eu sei que na Europa é um negócio mais complicado quando a gente fala em proteção de dados, então as empresas têm muito mais medo de usar do que aqui no Brasil. Agora vamos falar um pouquinho sobre os agentes de IA, né, para o pessoal entender de uma forma um pouco mais simples. Aqui a gente sempre traz muito conteúdo, né, mas eu queria explorar isso um pouquinho mais com você. Hoje a gente vê muito conteúdo de IA, no próprio nosso canal da Chatbot tem muito, mas ainda a gente vê, somente quando o pessoal faz divulgações nas redes sociais, não tem muita clareza. Então a gente precisa traduzir isso de uma forma mais simples, porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo aqui que não têm essa visão, né, do que é realmente um agente de IA. Se você tivesse, Márcia, que explicar para um gestor, um diretor de uma empresa, sem linguagem técnica, o que é um agente de IA dentro de uma empresa, como você explicaria? Olha, eu daria um exemplo muito típico, em qualquer empresa, seja pequena, média ou grande, que é, por exemplo, eu conseguir ter um agente que faz todo o apoio para os meus profissionais da minha empresa. Portanto, eu tenho dentro de qualquer organização uma parte de recursos humanos, em que desde a contratação até todos os procedimentos que eu tenho dentro da minha organização, eu tenho que estar sempre a comunicar com os meus trabalhadores. Então eu posso criar um agente que tem a base de dados das pessoas, que tem informação sobre o percurso que aquela pessoa tem dentro da organização e eu preciso de acompanhá-la na sua carreira, nas suas competências, na sua progressão também dentro da organização. Então, certamente seria útil nós termos um agente, já vou explicar como é que ele atuaria, dentro de qualquer organização para apoiar a minha equipa humana. Um agente de IA para apoiar a minha equipa humana. Esse agente, tendo o percurso da pessoa, e tendo aqui também um bocadinho as expectativas da pessoa, que nós fazemos em reuniões com recursos humanos, era muito útil, por exemplo, para planear o que é que as pessoas numa empresa vão fazer durante este ano em termos de capacitação, de formação. Esse agente, lendo as competências que a pessoa já tem e conseguindo também depois olhar para todo o plano de formação e o que é que a pessoa se quer capacitar a seguir, conseguia ajustar e fazer um plano anual para as formações que aquela pessoa ia fazer. Dentro dos picos de trabalho que a pessoa tem, por exemplo, a pessoa falava com o agente e dizia: "Olha, em maio não consigo porque vou estar num pico de trabalho e em novembro também não." Aquele agente ia olhar para o perfil da pessoa e olhar para os planos de formação que existem e conseguir dizer: "Olha, tendo em conta o teu schedule, não é, o teu calendário, eu sugiro que tu faças este tipo de formação." E vê bem, o agente não vai procurar uma formação específica. Eu vou-te dar um exemplo aqui na minha área financeira. Muitas vezes eu tenho pessoas da área financeira que não sabem que têm que ter formação em Power BI, que é uma ferramenta super crucial hoje em dia para a área financeira e para outras, mas a financeira em particular. Então, quando a pessoa falar com esse agente vai ter a competência e a capacidade de explicar, tendo em conta as tarefas que a pessoa faz, repetitivas, de análise de dados, olhar para os planos de formação que existem na organização e dizer: olha, tu não sabes, mas tu precisas de Power BI, tendo em conta as tarefas que tu estás a desempenhar atualmente. Ou seja, o agente não vai dar só: olha, indica-me qual é que é a formação de Power BI que vai vir para a frente. A pessoa nem sabe que precisa daquilo, mas tendo em conta as tarefas que a pessoa vai executar, o agente tem que conseguir dizer e identificar que aquela formação é adequada para a pessoa ganhar competências para automatizar as suas tarefas com o Power BI, para criar relatórios com o Power BI e vai conseguir demonstrar isso criando um plano personalizado, né? O agente vai personalizar muito a experiência das pessoas. Eu acho que aí está a chave, o agente ser uma entidade de IA que consegue personalizar toda a experiência. Eu acho muito legal esse exemplo que você deu, eu brinco em algumas aulas que todo mundo vai ter que se acostumar a ter um coleguinha de IA do trabalho, né.
Então, aquela IA que vai te ajudar no dia a dia, vai te ajudar nas tarefas, vai te ajudar a resolver problemas de recursos humanos, como esse exemplo que você trouxe, mas também executar atividades do próprio departamento. Então, as pessoas têm que se acostumar. Em breve, todo mundo vai ter o seu coleguinha de IA, né, para te ajudar nessas tarefas e a gente ser mais produtivo, né? Que eu acho que esse é o ponto, de parar de fazer coisas repetitivas, né? Ou colocar pessoas ali para fazer atendimentos, às vezes, muitas vezes, repetitivos, sendo que a IA pode fazer isso de uma forma muito rápida e 24/7, na verdade, né? Agora, para o pessoal entender um pouquinho melhor, eu queria que você explicasse pra gente a diferença entre um simples chatbot e um agente de IA. Pronto, o simples chatbot, o que é que normalmente nós damos ao chatbot? Nós demos as instruções sobre o que é que ele vai falar. Vamos pensar numa empresa que tem vários produtos no site. Um chatbot vai conseguir ler a informação que está no site ou que nós damos em modo de catálogo, imaginem no PDF ou a informação que está no site, e vai conseguir responder ao utilizador sempre que a pessoa for interagir com ele. Por exemplo, eu quero procurar um produto para oferecer no dia da mãe à minha mãe que gosta de flores. Então, o chatbot vai procurar a informação dentro do catálogo e vai dar essa resposta, não é? Essa resposta personalizada para a pessoa. Agora, quando a pessoa gosta do produto, a seguir a pessoa vai dizer: Olha, então eu quero comprar esse produto. E o chatbot vai parar e dizer: Ok, então vai comprar o produto. Agora, se for um agente, o agente vai conseguir dar o salto e dizer: Ok, então queres comprar esse produto? Eu vou criar aqui um carrinho de compras para ti, dentro do meu site, e tu apenas vais ter de validar se está ok, diz-me se esta lista de compras está ok e o valor, e depois operacionalizar o pagamento dentro do site. Então é muito mais do que pergunta-resposta, ainda consulta uma base de dados. Eu acho que tu tens um bom exemplo também para partilhar, Alexander, que eu ouvi uma vez no podcast que tu partilhaste sobre esta dinâmica, não é? Do agente atuar e conseguir, nesta parte do e-commerce, gerar essa interação personalizada para o cliente. Ah, legal, tem esse caso foi bem bacana, né, foi numa aula que eu dei sobre um agente de IA para supermercado, pessoal. É como se fosse um conceito novo chamado de AI commerce, né. Então vamos imaginar, por exemplo, que a Márcia, num sábado de manhã, ela tá caminhando no parque próximo da casa dela, ela lembra que ela tem um churrasco no domingo com a família dela, ela esqueceu totalmente de comprar as coisas para o churrasco, né. Então claro que é muito mais comum o churrasco aqui no Brasil, mas eu vou dar um exemplo, né, para ficar mais fácil. E aí a Márcia tá preocupada, ela pega o WhatsApp dela, manda um áudio para o supermercado próximo à casa dela e fala: "Poxa, eu preciso fazer um churrasco para 10 pessoas e não comprei nada". O agente de IA vai formular uma lista sugestiva do que comprar, com quantidade de carne, quantidade de bebida e outros acompanhamentos, e a Márcia vai falar assim: "Poxa, eu não gosto dessa cerveja, troca essa cerveja, coloca esse refrigerante, troca essa carne", e aí vai ter feito uma lista sugestiva de compra. A Márcia vai falar assim: "Poxa, legal, quero esses itens". A gente até mostrou isso na aula, "Quero esses itens", e aí fecha-se o carrinho. Aí o agente já vai validar se é a Márcia, pedindo o e-mail dela, tudo certinho, vai criar um carrinho no e-commerce, que é por trás nós estamos falando de um sistema, e o agente já vai fazer isso tudo por API, né, que é uma forma de conectar sistemas, vai abrir o pedido, vai colocar lá o pedido e vai trazer para Márcia: "Olha, o total da sua compra deu tantos euros", né, por exemplo, se for em Portugal. "Vamos fechar?" E ela fala: "Fechado". E aí, com isso, ela pode fazer o pagamento pelo próprio WhatsApp, que no Brasil está disponível, acho que em Portugal também, ou ela pode clicar num link e pagar com o cartão de crédito dela. E aí, ela decide se essas compras que ela acabou de fazer para o churrasco serão entregues na casa dela, se o mercado tiver o delivery, ou ela vai passar para retirar no mercado. Esse é um exemplo, né, de AI commerce, que é uma evolução do e-commerce. O e-commerce a gente entra no site, vê o produto, compra, mas não fala com ninguém. É eu que tenho que manusear o site, pesquisar, achar, comparar, saber a diferença da geladeira A para a geladeira B. Enquanto que no AI commerce, toda experiência e quebra de objeção, ela acontece através de um agente de IA. Então eu posso estar fazendo isso pelo WhatsApp, que é muito mais comum, por texto, por áudio, mas eu também poderia fazer pelo Instagram, por exemplo, diretamente na DM, aonde eu interajo com uma empresa, coloco lá, quero comprar, por exemplo, uma geladeira, ela me lista as opções, eu digo: "Ah, eu queria saber a diferença da geladeira A com a B". Ela vai me mostrar, vai quebrar as objeções, eu vou tirar dúvidas, como se estivesse falando com um vendedor mais especializado sobre geladeiras. E aí eu vou tomar a decisão: "Ah, quero comprar essa". E eu termino a minha experiência completa com o IA, tendo o follow-up de como está a entrega, que dia eu vou receber, posso receber a nota fiscal, inclusive pelo WhatsApp.
e aí concluo uma experiência completa de vendas. Acho que era esse exemplo que você tinha comentado. É o bom exemplo de a pessoa já não quer andar a navegar no site. A pessoa às vezes nem sabe que produtos estão lá, nem vai procurar aquele produto. Sim, sim. Então o agente vai fazer esse trabalho por ela, para conseguir depois a empresa concluir a venda. Queria só acrescentar uma coisa, Alexander, que já exploro também a vossa plataforma da Chatvault, sei que dá para fazer e é importante também quem nos está a ouvir entender isto. O processo todo não tem que ter um agente de IA. Há uma parte que nós podemos considerar, tendo em conta o rumo da conversa, e nós conseguimos fazer aqui isso também na plataforma da ChatVault, que é decidir, vai haver um momento, se a conversa for para determinado lado, que vai entrar uma pessoa na conversa. Então é importante as pessoas também entenderem que se quiserem montar o sistema destes, claramente podem pôr da human in the loop, ou seja, podem incluir um agente humano para tratar de alguma parte do processo. Isso acho que deve estar claro e que é muito simples de nós prepararmos este back-office para que isso aconteça. Exatamente. É muito comum em alguns atendimentos você ter que chamar o humano para o atendimento. E aí a plataforma já consegue identificar isso pela própria conversa ou porque o processo foi definido e transferir para o atendimento humano. Isso funciona perfeitamente. Eu acho que isso é importante. É um agente de IA, mas também o humano, em conjunto, não é? É. Eu acho que esse ponto é importante destacar, né, porque a gente costuma dizer que o valor não está em ter a IA, mas ter a IA que entende contexto, processo e objetivo, e atender a demanda. Porque as pessoas, na verdade, elas não querem falar com chatbot, não querem falar com pessoas, elas querem resolver problemas. Elas querem comprar produtos, querem comprar serviços. Então, o agente de IA tem que entender esse contexto, responder e atender a iniciativa, e atender aquela necessidade do cliente, por exemplo. Por exemplo, se eu tiver num dia de madrugada com dor de dente, e eu quero procurar na internet alguma clínica que possa me atender. Talvez não vai ter aberto naquele horário, mas eu tendo ali um WhatsApp da clínica, conversando com a clínica, eu já posso deixar às 5 horas da manhã, um agendamento para as 8 horas da manhã eu ir lá naquela clínica e resolver meu problema de dor de dente. Isso a gente já resolve muito bem, acho que é um exemplo bacana, além da parte do e-commerce que a gente mostrou, né. Bom, agora vamos entrar numa parte que trava muita empresa, porque todo mundo se interessa, mas nem todo mundo avança. Tem até algumas pesquisas que dizem: "Nossa, a maioria dos projetos de IA falham", porque as empresas acabam não investindo de forma correta, elas não desenham um processo ou elas não colocam as pessoas adequadas ali para cuidar disso, né. Na sua opinião, Márcia, qual hoje é a maior objeção que impede as empresas de adotarem agentes de IA de verdade, aqueles que resolvem os problemas? Bem, antes de falar aqui das objeções, só te queria dizer uma coisa, que eu lembro-me de quando saiu aquela notícia da Shopify, em que o CEO, fez o buy-in da liderança, quando assumiu que a empresa ia, apenas contratar pessoas quando os funcionários que já lá estão conseguissem provar que a inteligência artificial não conseguia tratar das tarefas que essa pessoa iria vir nova para a organização. Então, eu diria que, além dos erros que são feitos, além dos obstáculos que vão encontrando, há aqui um ponto essencial que é a liderança tem que criar essa cultura e abordar as pessoas que estão na organização e dizer não. Nós vamos transformar a nossa empresa com inteligência artificial. É isso que vai acontecer. Para as pessoas também terem confiança para adotar. Dito isto, dito isto, é importante perceber que não vale a pena depois nós fazemos assim o buy-in da liderança, vamos abraçar a IA, mas a seguir darmos formação às pessoas e dizermos que não podemos usar as ferramentas de inteligência artificial que são lá abordadas. Olha, o ChatGPT funciona, funciona, o Claude também, etc. Mas não vamos dar aqui licenças, não vamos permitir que algumas ferramentas sejam utilizadas. Eu tenho essa experiência próxima de pessoas que estão a trabalhar em organizações em que eles estão mesmo a bloquear. Em particular, eu tenho visto em developers também, que isso tem acontecido. Empresas da IT que estão a bloquear os developers de usar por questões de segurança, que eles entendem que é as adequadas, mas não vai funcionar.
O outro segundo ponto, sem dúvida que é, nós percebermos que usar a inteligência artificial vai muito além daqueles chatbots simples que nós damos informação e ele está a fazer copy paste quase das perguntas mais frequentes. Não é. Um agente de IA que está bem montado vai personalizar, e nós temos tocado aqui muito nesse ponto, vai personalizar a experiência da pessoa. Então não vamos parar só no copy-paste de pergunta-resposta, porque a pessoa não vai ficar satisfeita, vai querer falar com o humano e além disso não estamos a aproveitar a IA de nenhuma das formas mais adequadas. Eu concordo com você e acho que aqui no Brasil a gente, pelo menos eu com os nossos clientes, sempre tento colocar aquele conceito de, AI first. Ou seja, um pouco do que você falou, antes de contratar qualquer nova pessoa para exercer uma atividade ou definir um novo processo, uma nova atividade, tem que se pensar: "Eu não consigo automatizar?". E algumas empresas já estão fazendo isso. Quando um gerente de uma área vai lá e requisita: "Ah, preciso de 10 pessoas atendentes para essa atividade". Ele vai a pessoa de RH vai: "Poxa, mas a gente não pode automatizar isso?". E aí entra uma demanda para a área de TI para avaliar: "Olha, na área lá da Márcia, por exemplo, ela quer mais 10 atendentes, a gente consegue automatizar?". Aí eles vão analisar: "Poxa, a área dela tem trabalho, assim, repetitivo, tem muito sistema, tem APIs, a gente consegue implementar um agente de IA e fazer essa automação. Ah, então em vez de contratar 10, vamos contratar apenas 2, o restante do trabalho vai ser automatizado por um agente de IA". E aí se dispara um processo para fazer implementação. A gente já viu algumas empresas funcionando assim, deu muito certo. E os projetos que mais dão certo são aqueles que a implementação sempre tem uma pessoa de RH, para fazer o gerenciamento da mudança, para fazer a capacitação das pessoas, para as pessoas não olharem para o agente de IA como uma ameaça, né? Porque, infelizmente, as pessoas olham para o agente de IA igual os artesãos olhavam lá no passado para a Revolução Industrial, né? As pessoas que vendiam querosene lá na invenção da energia elétrica olhavam para a energia elétrica como uma ameaça, porque eles queriam vender querosene para iluminar a casa das pessoas. Mas não é, a tecnologia ela vai evoluir e a gente tem que estar apto a receber ela e implementar, né? Eu acho que esses são os pontos, né? Mas infelizmente muitas empresas elas acabam errando, né, porque acham que é muito complexo, é muito caro e acabam não evoluindo. Mas na verdade existe formas de tirar resultado, né, que a gente sempre coloca para os clientes, é olhando para a fruta baixa. Não sei se tem esse conceito em Portugal, onde a fruta baixa é aquele projeto de baixo custo, de alto impacto e de rápida implementação. E aí você consegue, numa empresa que tem uma cultura ainda não tão aberta para usar IA, implementa um projeto, já vai gerar resultado, vai gerar um conhecimento das pessoas de como funciona a tecnologia, e daqui a pouco as pessoas de outras áreas vão assim: "Poxa, eu também quero essa tecnologia que a Márcia implementou na área dela, também quero". E aí você começa a fazer a multiplicação, né, acho que esse é um ponto bem legal. Bom, aí as pessoas começam a imaginar que para ter IA precisa ser uma empresa grande, né. Não precisa, na verdade, pode ser uma empresa pequena, uma empresa média e assim por diante. Mas eu acho que esses são alguns pontos que devem acontecer também em Portugal, né, Mas Sim, eu ia dizer que nas empresas grandes, do que eu tenho visto, até tem sido uma adoção mais lenta do que uma empresa pequena. Porque uma empresa grande, para já tem muitas pessoas e vai ter que mudar a cultura de todas essas pessoas para ir avançando. Tem também mais clientes, ou seja, tem mais questão de dados, segurança de dados e de pensar em cada passinho que dão, se está tudo protegido. Enquanto que uma pequena empresa tem menos pessoas para conseguir, para ter a necessidade de mudar o mindset delas, não é? A forma como elas trabalham, e também tendo menos clientes é mais fácil conseguir salvaguardar os dados e o repositório dos dados para conseguir ter ali segurança da informação. Pelo menos é isso que eu tenho visto. Mesmo para atribuir licenças, eles demoram a atribuir a licença, mesmo a escolher qual das ferramentas de inteligência artificial que vão utilizar, as grandes empresas estão a demorar mais tempo a adotar ou estão a criar o seu LLM, ou seja, o seu modelo de inteligência artificial. Isso aconteceu com muitas grandes empresas, admito que aí no Brasil também, sim. antes de usarem modelos que já estão muito mais avançados, de inteligência artificial. Isso torna o processo mais lento nas grandes empresas, certamente. E muito caro também, né, porque desenvolver uma LLM e treinar uma nova LLM custa muito caro. Mas acho que um ponto que a gente precisa deixar bem claro para o pessoal, Márcia, que está nos assistindo, é que implementar agentes de IA
não na tecnologia tão cara. Hoje, né, claro, se fosse há 4 anos atrás, antes da invenção do ChatGPT, das LLMs e tudo mais, era muito caro, mas hoje não é. E eu diria que a tecnologia, olhando para a parte de informática, mais democrática. Porque lá no passado, quando a gente teve a invenção dos computadores, custava muito caro. Quando teve a internet, a infraestrutura para ter internet custava muito caro. Para ter um telefone como o iPhone, por exemplo, também custava, ainda continua custando muito caro. Mas para você usar IA generativa na empresa, é algo muito barato, né. Então você consegue, com pouco esforço, com baixo custo, já começar uma implementação. E aí não é só para empresa grande, pode ser empresa pequena, média e grande, tá. E a outro ponto que a gente precisa também deixar claro, que a IA ela não vai substituir todo mundo, pessoal. A IA ela vai fazer trabalhos repetitivos, automações de processos, mas sempre vai ter que ter o humano no loop, vai ter que ter o humano participando daquele processo, ajudando a melhorar o processo, assim por diante. Agora, outro ponto que também é importante deixar claro que quem não usa IA está perdendo espaço no mercado, porque com certeza o concorrente já está utilizando e está ganhando o que com isso? Melhoria de satisfação dos seus clientes, velocidade nas respostas, economia, né, redução de custos, né? E as pessoas às vezes acabam não enxergando. Acho que são esses os pontos importantes aqui da nossa discussão. E a gente vê na prática, né, que muitas vezes o problema não é tecnologia, é a falta de clareza por onde começar. Então, algumas empresas, eles não têm uma visão de onde começar, às vezes querem começar tudo ao mesmo tempo e aí não sai nada, e às vezes o que tem que fazer é escolher aquele projeto de fruta baixa, aquele de grande impacto, baixo custo e rápida implementação. E a pessoa já começa a medir o resultado, fala: "Poxa, 80% do trabalho acabou sendo feito pelo agente de IA, 24/7, então as pessoas que hoje estavam nesse processo podem ser capacitadas para cuidar de outra coisa, né. É Mas também um criar fôlego, não é? Eu consegui que aquele projeto libertasse pessoas, reduzisse custos, então já tenho um investimento para poder fazer outro caso piloto dentro da minha organização. exatamente, exatamente. Bom, e aí eu queria, para a gente poder finalizar esse tópico, né, mas para quem avança com a IA, quais os erros que as empresas fazem hoje em dia na adoção da IA de forma geral? Bem, um dos principais erros certamente seria, e que eu vejo, que é as pessoas acharem que são os mais jovens, porque estão mais ávidos de tecnologia, porque já nasceram com o telemóvel quase, desde sempre, que eles estarão mais aptos para implementar agentes de inteligência artificial ou usar a inteligência artificial em geral. E como tu disseste e bem, não é assim tão difícil criar um agente de IA hoje em dia. Então, nem em termos de custos, nem em termos de competência. Na realidade, é importante que as empresas tenham a noção que as pessoas mais capacitadas para conseguir treinar um agente, que responda a um cliente, que responda a um trabalhador, é quem já tem essa experiência humana. E não é o jovem, porque em termos de idade não dá. Saiu da faculdade, não dá para ter essa experiência. Não é o jovem que vai ter essa experiência para conseguir treinar. Quem vai ter sensibilidade para perceber os passos que têm que ser seguidos, que tipo de agente é que vai responder em cada fase do processo, é quem já vende, quem manda propostas, quem já lidou com frustrações de clientes, de trabalhadores, já lidou com 1000 pessoas em entrevistas. Portanto, são as pessoas mais experientes, em termos funcionais, que vão conseguir endereçar a criação de agentes e o treino de agentes de IA dentro das organizações. Portanto, sem dúvida que uma das falhas é nós dizermos: "Ok, vou só apostar aqui nos mais jovens, eles é que vão conseguir implementar e criar agentes de IA, porque estão mais ávidos de tecnologias". Sem dúvida que é necessário que haja a experiência de quem sabe fazer o processo. Exatamente. Acho que esse é um ponto importante, né, os jovens têm mais facilidade, como você disse, pelo fato da tecnologia, mas não conhecem o processo, não têm experiência e não vão conseguir fazer a implementação ou vão até fazer tecnicamente, mas ela não vai estar resolvendo os problemas, não vai estar atendendo o cliente de forma correta. E eu concordo que os mais experientes, são as pessoas mais velhas, têm esse contexto, têm esse background para poder ir lá e realmente automatizar aquele processo. E aí um ponto importante, não dá para pegar simplesmente o processo que está hoje e implementar na rede de IA. Tem que redesenhar esse processo, mas aí tem que ter o conhecimento prévio, né, da tecnologia, não só da tecnologia, mas também de como funciona a empresa, quais são as etapas, né, quais são todos os pontos, né, do processo,
para depois realmente implementar. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente deixa de dica para o pessoal. Alexander, isso é muito importante, porque as pessoas normalmente vêm ter comigo das empresas e querem pôr IA dentro do processo que já têm. Então eu faço isto, isto e isto e eu quero pôr IA. Vou dar um exemplo típico. Uma empresa que tem uma secção de fornecedores ou de clientes que recebe e-mails e querem uma IA para responder aos e-mails todos, para extrair documentos, etc. E o que eu lhes digo é: olha, mas porquê que vocês não têm um chatbot no vosso site? Para que essa quantidade de e-mails que têm, para muitos desapareçam e tu consigas rapidamente esclarecer os clientes logo no site para eles conseguirem até, se quiserem, fazer a compra. Estarem esclarecidos para a continuar o processo. Então, de repente, ele já não é: eu preciso de um agente de IA para responder a e-mails, é: eu tenho uma maneira com o IA de fazer eliminar e-mails que aparecem na minha empresa. É muito mais inteligente, porque você resolve o problema na causa raiz, né, eu concordo totalmente. Um agente de IA preparado no site, pra tirar todas as dúvidas, para quebrar as objeções e ajudar na venda, com certeza vai reduzir muito a parte de e-mails, para tirar dúvidas de coisas e às vezes até perder uma venda, porque você não tinha essa informação lá, né. Exato, perder uma venda é o time to market, não é? Se eu tiver a ver um produto no site A e o chatbot responde-me passado um segundo e esclarece a dúvida e eu digo: ok, então é isto que eu quero, versus outro site B que eu mando um e-mail e se calhar já é sexta-feira às 19 horas e só me dá uma resposta segunda ou terça, aquele já comprei no site A, já não vai haver possibilidade, mesmo que ele me esclareça, de eu comprar depois no site B. E é assim que muitas empresas fazem investimento em marketing e acabam perdendo a oportunidade de fazer a venda, né, então acho que é um exemplo bem, comum, infelizmente, no dia a dia, né. Mas agora eu queria falar um pouquinho de casos práticos, Márcia, trazer um pouquinho da sua experiência, mas também colocar um pouquinho da nossa experiência aqui no Chatbot, tirar um pouquinho do abstrato e um pouquinho mais para o exemplo concreto, para o pessoal entender como funciona na prática, né. Na sua opinião, quais são os casos mais claros em que agentes de IA fazem sentido hoje dentro de qualquer empresa? Olha, olhando para a parte interna da organização, sem dúvida temos agentes já criados para tratar de temas de tecnologias, de IT. Dentro da organização, eu tenho que ter um agente que me ajude a esclarecer dúvidas de IT mais simples, mais complicadas, e se obrigar a abrir mesmo um ticket para comprar um equipamento, esse agente tem que criar o ticket sozinho. Não pode obrigar o trabalhador a ter que ir a um site para escrever a categoria, etc., e criar o ticket. Não. Então, esse agente interno era um dos primeiros que eu criaria para conseguir eliminar dúvidas simples do tipo: como é que eu atualizo um software, ok? Esse agente vai logo esclarecer como é que aquilo se faz, no software center, no que for. Se for algo que obrigue mesmo depois alguém a intervir, nomeadamente compras de equipamento, aí sim ele cria automaticamente um ticket dentro do software que a gente usa de tickets. Outro exemplo é o onboarding das pessoas. Eu tenho pessoas a entrar novas na minha empresa que têm 1000 dúvidas e bem, e eu quero que elas sejam bem acolhidas. E ao longo do seu percurso na empresa também vão ter. Eu tenho que ter um agente que apoie as empresas a esclarecer esses trabalhadores desde o início, seja uma simples declaração que a pessoa precisa, seja onde é que eu encontro esta informação no site da intranet para tirar uma declaração X. São coisas muito importantes para o ser humano, que está do outro lado, que quer ter uma resposta na hora e que o agente de IA estaria lá para esclarecer. Outro exemplo também, já virado aqui para a área financeira e do Power BI. Hoje em dia não é suposto, e eu vejo isto muito nas empresas já acontecer, estão a criar imensos relatórios Power BI com dashboards, só que as pessoas já não estão a ver esses dashboards. Têm 20, 40 páginas, está tudo muito bem feito, muito calculado, só que a pessoa não vai percorrer essas páginas e nem está a usar muitos dos relatórios que estão a ser criados. Então, o que é que o agente vai fazer? O agente vai conseguir olhar para os indicadores que estão a ser calculados automaticamente e enviar uma mensagem no WhatsApp ou no Slack, naquelas ferramentas que a pessoa que devia estar a ver o dashboard rotinamente não precisa de ver. E nós entramos aqui numa era de BI moderno, em que, quando há um tema a ser tratado, que o Power BI vai detectar esse tema através dos indicadores, eu não estou a atingir a meta das vendas. Eu tenho um nível de insatisfação de prazo de entrega de encomendas muito superior à média mensal. O que é que se passa? Eu tenho que resolver isto rápido. O Power BI ligado ao meu agente vai-me dar essa resposta. Então,
essa parte seria outra que deveria ser opcionalizada. Legal, esses exemplos são muito bons, porque você começa a automatizar as ações na empresa, ao invés de esperar alguém lá analisar um dado, tomar uma ação, né. Mas hoje os agentes de IA eles estão em todos os lugares, né, Márcia. A gente tem agentes de IA fazendo triagem, fazendo venda, fazendo suporte, atendimento na área de TI, igual você falou, muitas vezes as pessoas têm dúvidas de TI, o agente de IA vai lá e fala: "Não, pra você fazer isso, resolve assim". Então acaba nem abrindo um ticket na área de TI, o agente de IA foi lá resolver. A gente tem um caso muito legal, que a gente já foi até episódio aqui no podcast, de um resort que a gente atende, onde a pessoa faz todo o processo de descobrir os detalhes sobre o resort, o que que tem, programação, custos, fazer uma pré-reserva, confirmar uma reserva com a gente de IA de voz. Enquanto que antes a pessoa teria que esperar a resposta no WhatsApp, aí demora, aí você acaba perdendo dias para conseguir concluir uma conversa, porque a pessoa manda uma mensagem, você demora para responder, aí ela demora para responder e fica atrasando isso, né. A gente também tem muitos casos de agente de IA para escolas, para clínicas, para hospitais, então dá para colocar agente de IA em todo lugar, pessoal, que tem uma questão conversacional a ser resolvida, tá. E principalmente para atender grande volume, quanto maior o volume, mais se justifica o agente de IA, porque imagina empresas que atendem lá 20, 30.000 atendimentos mês, isso sobrecarrega a equipe. E quando você coloca um agente de IA, eu diria que aí 70, 80% dos atendimentos acabam sendo automatizados, porque o agente de IA vai lá, coleta informação e resolve. É o exemplo que a gente discutiu quase agora, né. Bom, e a gente tá vendo, né, esse movimento, claro, hoje muito forte em atendimento, comercial, operação, mas o agente entrando bem desenhado, a empresa ganha velocidade sem perder qualidade. Então, muitas vezes eu digo, um agente de IA tem que ser implementado com redesenho de processo para conseguir alcançar aquele resultado e atender as pessoas e o cliente no final fala assim: "Poxa, eu gostei do atendimento, fui muito bem atendido, resolveu o meu problema". Então acho que esses são os pontos importantes que a gente destaca aqui. Bom, mas tem muita gente, né, ouvindo, né, a gente aqui e pensando: "Entendi, faz sentido ter um agente de IA, mas como eu começo a transformar isso num projeto possível?", né. Vamos imaginar, por exemplo, para uma empresa, Márcia, que quer começar agora, qual seria o caminho mais rápido, mais inteligente de adotar um agente de IA na sua opinião? Bem, eu costumo dizer que, em primeiro tem que haver uma masterclass, um abre-olhos, para as pessoas compreenderem um bocadinho o que nós estamos aqui a fazer, não é? Nesta sessão, um abre-olhos sobre até onde é que eu posso ir com a inteligência artificial. E nessa sessão, nós conseguimos depois, se eu tivesse a minha equipa a assistir a uma sessão destas, conseguirmos ver aqueles pivôs, que são aquelas pessoas que vão estar mais ávidas de conseguir criar esses agentes para automatizar as suas tarefas, para se libertarem delas e para conseguir depois treinar o agente de inteligência artificial. Eu identificando esses pivôs, estou a pensar aqui no líder, né, que esteja a ouvir o nosso podcast. Eu identificando esses pivôs, eu conseguiria criar ali uma task force para trabalhar com plataformas que já têm estes agentes pré-montados de uma forma que não necessitasse que a pessoa fosse programadora. Com esses pivôs, conseguir fazer aqui um género de trabalho em conjunto com essas plataformas para conseguirmos montar aqueles quick wins para a minha organização, para aquelas tarefas específicas. Este seria o roadmap que eu seguiria. Porque, sinceramente, Alexander, não vamos dizer que todas as pessoas da empresa vão estar capazes e vão querer criar um agente de IA. Não é verdade. Com Então, certeza. eu faria esse processo para conseguir avançar e ter o meu agente criado em dias. É disto que estamos a falar. Exatamente. E aí a pessoa ela pode, começar identificando essa tarefa repetitiva, pensando nesse processo, desenhando esse processo, de preferência que tenha um certo volume, tenha um certo padrão. Cria-se uma base de conhecimento, né, para conseguir alimentar esse agente de IA, faz um teste, valida esse teste, veja o ganho, né, que está gerando ali em atendimento, velocidade, e depois começa a pensar no segundo ou terceiro projeto. E a maioria dos erros que a gente vê são aquelas empresas que querem fazer 5, 6 projetos ao mesmo tempo, e no final nenhum deles dá certo, porque não teve foco, não teve o redesenho do processo, não colocou as pessoas certas e não teve um objetivo claro. Ou às vezes nem era um problema da empresa, era mais um objetivo de testar a tecnologia, mas sem resolver um problema específico. Então, primeiro tem que realmente pensar no problema e depois pensar na implementação, né? E muito do que a gente acredita aqui na Chatbot, né? Começar por um caso claro, que a gente chama de fruta baixa, com retorno perceptível, que em vez de testar
reinventar a empresa inteira de uma vez. Então, assim, tem que primeiro, eh, antes de tentar reinventar, realmente fazer aí uma implementação rápida que gere resultado, e aí com isso depois ir para um segundo, para um terceiro, para um quarto projeto, gerando assim resultado e economia nas empresas também, né. E Há aí um ponto importante que tu referiste, que era o ponto de medir o resultado operacional, que eu acho que é muito importante mesmo. Eu não sei se te acontece nos projetos em que tu tens, nas organizações, que é, eu quando chego e peço esses processos, que vão ser, os grandes ganhos, mas vão-se ver rapidamente os ganhos, eles não conseguem dizer exatamente quanto é que estão a ter de custo nesses processos. Ou seja, eles não me conseguem dizer quantas horas é que pessoas que eu tenho envolvidas demoram a fazer este processo. Recursos que eu tenho que utilizar. Eles não me conseguem dizer. Portanto, se antes da IA eles não conseguem identificar o custo, depois da IA também não vão conseguir identificar o ganho e dizer: "Ok, então tive aqui um ganho de tempo, de dinheiro, que vou poder investir noutro projeto". Então uma das coisas que eu peço às empresas é: vamos parar, se vamos endereçar este caso, vamos parar e vocês têm que mostrar que têm pessoas alocadas e quantas horas, quanto é que vale essas pessoas e quais são os outros custos que têm, além de tempo de resposta ao cliente, que às vezes não é só custos, é dizer: "Olha, o meu cliente demora 5 dias a receber uma resposta", né? Ou o meu CEO demora 10 dias a receber um relatório financeiro e eu preciso de tomar decisões. E enquanto as empresas não fizerem esta análise, aí sim, depois de fazerem isto, é que vamos conseguir dizer: "Ok, este é um bom caso. Este é um bom caso porque vamos conseguir optimizar desta maneira". eu concordo com você que infelizmente muitas empresas não têm essa visão de custo. E aí tem aquela máxima da administração, né, não dá para gerenciar aquilo que não se mede. Então se não tem, esse controle, como é que você vai comparar depois? Então é muito importante. E muitas vezes as empresas perguntam para nós: "Mas qual que é o ROI, qual que é o retorno de um projeto de agentes de IA?" E eu coloco exatamente o que você falou. Levanta então primeiro quanto você gasta com pessoas, qual o custo e quantos atendimentos faz. Bem simples até. Quanto está custando cada atendimento? Agora vamos simular com a gente de IA. Quanto está custando cada atendimento? Não estou dizendo que você precisa desligar as pessoas, mas poxa, em vez de 10, você vai conseguir atender essa demanda toda com 3 pessoas. As outras 7 podem ser capacitadas para lidar com coisas mais complexas, que demandam criatividade, que podem aprender outros processos na empresa e conseguirem, né, crescer dentro da empresa enquanto você está economizando, reduzindo o custo. É como se estivesse criando novos headcounts, né, que é uma coisa difícil nas empresas, que é como se estivesse aumentando o número de pessoas, ao mesmo tempo sem contratar ninguém. Eu vi um relatório, deve fazer um mês e meio mais ou menos, se eu não me engano da McKinsey, que eles contaram lá que eles tinham 65.000 FTEs, né, que são pessoas trabalhando, né, ou posições de trabalho, né. Mas na verdade, dessas 65.000, 25.000 já eram agentes de IA. Então isso mostra que, o agente de IA hoje ele está muito mais dentro das empresas do que a gente imagina. Então muitas pessoas ainda não acreditam que dá resultado, enquanto outras já estão tendo resultado, estão tendo economia, estão crescendo utilizando isso e se diferenciando também da concorrência, né, porque uma coisa que a gente sempre fala também é o seguinte: IA generativa ela está aí para todo mundo. Quem quiser implementar, consegue implementar, não é um negócio complexo, não é um negócio caro, igual a gente falou. Mas se você não implementa e o seu concorrente implementa, você já fica para trás. Porque ele vai conseguir atender muito mais rápido, mais barato, vai se destacar e vai ganhar mercado e você vai ficar para trás. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente tem que se destacar, né? E também, né, no fim, não é só ter um agente, é sobre construir uma cultura, igual a gente falou muito aqui, em pessoas e IA trabalharem juntas, né? Que é o que a gente brincou no começo, que é cada um ter o seu coleguinha de IA para trabalhar ali no dia a dia, resolver problemas, enquanto você foca em problemas mais complexos, que você que tem que resolver, enquanto a IA está fazendo ali o trabalho mais repetitivo, às vezes o trabalho mais pesado, que você também não está afim de fazer, né? Então você pega, por exemplo, uma área de atendimento. Quantas pessoas estão com burnout por conta do estresse gerado no atendimento repetitivo? Enquanto que a IA pode fazer isso tranquilamente, com a mesma qualidade, com o mesmo tom de voz, de forma educada e 24/7, né? Acho que esse é um ponto. Sim. Agora eu queria falar um pouquinho mais, Márcia, para o pessoal aqui do Brasil também ter uma visão de como que está o uso da IA de forma geral e o uso dos agentes de IA em Portugal, né? Como você enxerga Portugal nesse momento da adoção da IA nas empresas médias, pequenas, grandes? Qual que é a sua visão? Já trabalha com isso há um bom tempo. Eu, não tenho aqui nenhum estudo que possa mostrar, né, e nesta área os dados são importantes, que mostrem,
exatamente o nível de utilização da IA. O que nós temos visto é, por exemplo, no ensino superior, que é onde as pessoas são formadas para ir para as empresas, uma grande relutância em ensinar com inteligência artificial. Aliás, no mês passado foi feita uma carta de alguns professores do ensino superior a dizer que, de facto, queriam que a IA fosse banida da universidade. Isto para dizer o quê? Se a base dos profissionais que vão depois para as empresas, e não é passado muito tempo, eles estão na faculdade 3, 4 anos antes de ir para as empresas, se estão a dizer que não querem que eles usem IA, certamente os profissionais que vão chegar às empresas não vão estar aptos a começar a implementar, nem como assistente, nem como agente, a inteligência artificial. Portanto, isso aconteceu agora no mês passado, portanto é este tipo de discurso que ainda estamos a ver. Agora, há muitas empresas em Portugal que são multinacionais, não é? Como as Big Four que nós temos cá, como vocês têm no Brasil, que estão a adotar porque também lá fora estão a dizer que têm que adotar. Então essas tu começas a ver cá, que já começam a ter chatbots que atendem nos sites, que certamente já estão a utilizar internamente com modelos deles próprios criados de IA e outros que estão a adotar também outras ferramentas, mas não te consigo dar esse grau de adoção aqui em Portugal. Mas tendo em conta o que vai saindo de notícias, em particular no ensino superior, temos muito potencial para aproveitar. Isso É, é eu certo. concordo com você. Na parte da educação, acho que é um ponto chave saber utilizar a IA para todo mundo evoluir, né, facilitar o aprendizado e crescer. Mas olhando para o mercado português, né, o que você quais áreas, né, quais segmentos da indústria você acha que vão acelerar primeiro? São as consultorias? São as empresas mais tradicionais? Quais são essas áreas que você acha que vão acelerar primeiro, estão adotando mais o uso da IA em Portugal, que você acaba tendo contato? Eu vejo aqui algumas empresas da área logística que estão a adotar agentes que consigam, em primeiro lugar, encurtar o tempo entre a encomenda do cliente e a entrega, nomeadamente conseguir identificar logo ali situações de gargalos, não é? Que estejam a ocorrer e se eu entrego mais rápido, também vou vender mais certamente a seguir. Na área logística estou a ver a implementar assim esta parte também de agentes. Outros que eu também estou a ver é na área industrial, em que nós temos técnicos que têm que usar diferentes equipamentos de diferentes marcas e têm que ler não sei quantos manuais para conseguir dar uma resposta para cada equipamento em específico. Sendo que muitas vezes estamos a falar também de um tema linguístico, que vocês também trabalham no ChatVault, não é? Eu tenho manuais que vêm de equipamentos de outros países, né, em francês, em alemão, em inglês, e eu tenho o meu técnico, que é super especializado em termos braçais para tratar do problema, mas que não sabe essas línguas todas. E tem que conseguir ler aqueles manuais. Então eu estou a ver aqui também uma adoção nessa área mais industrial, não sei se vocês também têm isso no Brasil, em que é muito um apoio para conseguirem fazer executar trabalhos e que precisam dessa parte linguística e de encontrar o manual certo para aquele procedimento. Nossa, isso é muito legal, porque você tira as barreiras, né, e isso é uma coisa nativa da IA generativa, né, então a gente coloca lá um documento em inglês, e a pessoa pode perguntar em português, chinês, assim que for, e vai ter a resposta, então acho que é uma aplicação bem legal. E na sua opinião, o empresário português, ele já entendeu o potencial dos agentes de IA, ou você acha que muitos ainda estão só observando? Olha, é curioso, eu, este ano, lancei numa universidade cá em Portugal, que é o ISCTE, uma pós-graduação para executivos, ou seja, que serão essas pessoas que tu estás a falar, Alexander, que estão mais num nível de gestão intermédia, de liderança também de organizações. E, curiosamente, conseguimos abrir mais do que a primeira turma que tínhamos previsto, uma segunda e já vamos na terceira edição que também vai abrir. O que é que isso quer dizer? Que está a haver interesse também dos executivos, ou seja, não são só dos jovens que estão mais ávidos de tecnologias, mas de quem faz a gestão das equipas, de quem já percebeu que tem que endereçar a inteligência artificial, de ir pôr a mão na massa. Ou seja, como é que eu crio agentes? Como é que eu crio automações também, não é? A ligação por APIs que tu já tinhas falado, Alexander. E esses executivos, esses gestores intermédios e de topo,
endereçaram esta pós-graduação que está a acontecer agora, onde nós colocamos pessoas da indústria, pessoas das empresas e pessoas da academia a ensinar na prática como usar a inteligência artificial nos seus processos. Então eu acho que também passa um bocadinho por aí, e isso eu estou a ver agora, porque tive a sorte também de ser lançado este desafio para mim de coordenar uma pós-graduação para executivos, que quem tem esse tipo de liderança está a perceber que tem que experimentar, para depois dizer: "Não, eu sei que existe um agente, por exemplo, na ChatVolt, que já faz este trabalho. Se alguém da sua equipa vier dizer que está a demorar muito tempo, que precisa de outra pessoa para fazer aquele trabalho, que até é robótico, não é, e que não tem interesse, como tu falaste há pouco, aquela pessoa já sabe porque criou e porque sabe que funciona e tem confiança, que dá para fazer de outra forma com IA." Exatamente. E uma curiosidade, quantas pessoas tem em cada uma dessas turmas que você acabou de mencionar? Olha, o total de pessoas que agora temos são 70 que estão a fazer esta primeira lançamento. É uma pós-graduação online e vamos endereçar agora outra turma já a começar em maio, porque não quiseram esperar já para setembro. Vamos endereçar em maio. Vamos fazer ali uma pausa em agosto para descansarmos, que é o verão cá em Portugal. E, e não sei quantas turmas vai ter ainda, porque já há muitos interessados e são pessoas de facto que estão nessa gestão intermédia. Que legal, isso é muito bom, porque despertando o interesse deles, eles vão tentar entender ali como tudo funciona, vão levar para a empresa: "Poxa, eu preciso colocar em prática alguma coisa que eu aprendi lá no né, no na pós-graduação para ganhar eficiência, para crescer a empresa, reduzir custo", todo mundo isso é um problema, acho que não só do Brasil, né, todas as empresas em qualquer lugar do mundo sempre estão preocupadas em reduzir custo, né. E a tecnologia, querendo ou não, ela sempre foi a principal alavanca de se conseguir isso, e a generativa é um grande acelerador disso, então tenho certeza que vai ser muito bacana essa pós-graduação, o pessoal vai aprender isso, vai entender como funciona e vai colocar na prática, né, executando isso nas empresas. Que legal, isso é muito bacana. Já está a acontecer e sabes que eu faço sempre um desafio aos meus às pessoas que estão comigo aqui nas formações que é, e eu cada vez vejo mais isso, que é partilharem o conhecimento que depois têm nas redes sociais, em particular o LinkedIn, que é muito usado por profissionais. Então eu tenho desafiado quem está nesta pós-graduação a partilhar os agentes que está a criar, os assistentes, para que outras pessoas também ganhem o bichinho e percebam: "Olha, afinal isto não é assim tão difícil. Nós estamos a criar, estamos a partilhar", e depois também para trazerem clientes para eles, não é? Para conseguirem depois fazer esses agentes e montar esses agentes e automações dentro de outras empresas. Que legal. Eu acompanho bastante o LinkedIn, acho que é muito bacana quando o pessoal compartilha experiências, compartilha resultados, às vezes algumas dificuldades também, e mostra que tá tudo no mesmo barco, porque querendo ou não, é uma tecnologia muito nova, em algumas empresas, parece que o negócio é muito distante, e aí quando os profissionais veem: "Olha, mas em tal empresa deu certo, ó, a Márcia tá falando isso, que ele tá falando aquilo, poxa, tá na hora de eu tomar coragem e também implementar na minha empresa". Acho que é super bacana. Legal que você incentiva eles a fazerem isso mostra que eles compartilhando, outras pessoas também vão tomar o mesmo caminho, vão tirar resultado, e sempre com aquele objetivo, né, usar a tecnologia para gerar resultado, para mexer o ponteiro das empresas, isso é muito bacana. Agora, Márcia, eu queria falar um pouquinho de futuro. Eu sei que é muito difícil a gente prever o futuro, né, eu até brinco que, o mês da IA ele não tem 30 dias, ele tem 4, mas eu acho que eu tô errado, ele tem 3 no máximo, porque são tantas atualizações que acontece, tanto de LLM, de infraestrutura, de ferramentas, né, porque olha, eu vou falar para você, hoje tem ferramenta para praticamente tudo, né, tudo que você quiser fazer, tem. E se não tiver, o pessoal vai lá e cria com vibe code uma ferramenta para resolver aquele problema específico, acabou de resolver o problema, a ferramenta nem vai ser mais utilizada, né, de tão evoluído que a gente tá, a gente na nossa empresa a gente usa muito a IA para construir a ferramenta, a IA para resolver problema, a IA para validar os agentes de IA, para criar agentes de IA e tudo mais, então tá indo muito rápido, né. Então, mas tem sempre uma parte do mercado que acaba exagerando também e outra que subestima a tecnologia. Então vamos tentar olhar com equilíbrio para os próximos anos, né. O que você acredita que vai mudar nas empresas quando os agentes de IA se tornarem parte normal da operação, ou seja, quando todo mundo tiver o seu coleguinha de agente de IA dentro das empresas? Hum. Olha, os relatórios o que têm mostrado, tanto da Microsoft, com o LinkedIn, a McKinsey também, o que tem mostrado é que as funções que exigem mais inserção de dados, copy-paste,
extrair informação, essas são aquelas que hoje em dia já nem deviam existir, mas claramente vão desaparecer. E quando eu digo essa função, não quer dizer que é a profissão da pessoa, a não ser que a pessoa só faça isso, é essa parte da tarefa que a pessoa faz, que às vezes pode ocupar muito tempo do dia, essa parte vai desaparecer certamente e o mercado vai deixar de ter essa necessidade. Depois, a parte também que eu tenho visto muito, que tem sido muito abordada até por muitas pessoas que partilham nas redes sociais, a parte de criação de imagens, de vídeos, hum, que muitas vezes estava limitada para algumas pessoas que tinham alguns softwares e que sabiam manuseá-los, e às vezes muito caros, está tão acessível. Portanto, que estamos a falar aqui de profissões de marketing, comunicação, design, essas claramente também serão aqui profissões que os próprios relatórios mostram que estão a ser, hum, alterados, ok, com a inteligência artificial. E então espera-se que as pessoas que estão nessas profissões, que têm essas tarefas, consigam utilizar a inteligência artificial a seu favor, para conseguir criar mais rapidamente e com mais criatividade, essa parte de imagens e de vídeos. E depois muito a parte de, atendimento aos clientes. Portanto, o atendimento aos clientes, pessoas que hoje em dia fazem telefonemas, pessoas que hoje em dia têm que disparar e-mails, que têm que, atender até presencialmente, os clientes, essas tarefas vão ser modificadas. Eu recordo-me de uma notícia que vi de um isto é um bocado caricato, mas vê o nível, isto foi em 2024, de uma igreja na Suíça que colocou um avatar que falava em qualquer língua, eu salvo erro até tinha a imagem de Jesus, e que substituiu o padre, neste caso. Porquê? Porque ele fazia o atendimento no confessionário aos fiéis que queriam a falar em qualquer língua, a qualquer hora, na igreja. Portanto, essa parte do atendimento veio facilitar a vida do padre, certamente. Ele continua a fazer, os seus atendimentos, mas veio aqui dar uma vertente de pessoas que aquele padre nunca iria conseguir atender por causa da barreira linguística e que também não tinha vagar para estar ali a fazer atendimento 24 horas. E a experiência que a pessoa teve, não digo que será igual, mas será muito próxima do que teria com um padre. É o que eu digo, né, resolver o problema da pessoa usando tecnologia, né, então a gente vê muito isso no dia a dia, e eu vejo muito disso que você falou, né, as pessoas, os clientes, né, eles vão começar a ter um nível de exigência que vão querer as respostas cada vez mais imediatas, né. Então, a gente pega isso aqui, no Brasil, assim, 99% da população que tem acesso à internet usa o WhatsApp, tá. Eu não sei qual que é esse número em Portugal, mas deve ser algo, também muito comum. Possivelmente. Mas aqui a gente tem uma cultura, Márcia, de que mandei uma mensagem no WhatsApp, eu já quero ser respondido no mesmo momento. E as empresas estão tendo que lidar com isso, né. Então eu mandei uma DM no Instagram, eu já quero a resposta na hora. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp perguntando sobre o produto que a Márcia vende, eu estou esperando uma resposta na hora. Isso é muito comum nas empresas, né. Então eu também vejo que o nível de exigência das pessoas, nós mesmos, está aumentando cada vez mais. E como agora a gente sabe que tem essa tecnologia, a gente vai priorizar comprar da empresa que me dá essa experiência mais rápida, que me ajuda mais rápido, que me responde mais rápido, que eu faça uma compra sem atrito. Porque, por exemplo, se eu estiver querendo comprar um produto num sábado de manhã, e eu mando mensagem para 5 empresas, e uma me respondeu na hora, porque era um agente de IA, esclareceu minha dúvida, me mandou o link do produto, tirou o link do produto, eu vou comprar com eles. Porque provavelmente aquelas outras 4 empresas vão me responder somente na segunda-feira. Então eu também acho que as pessoas estão mudando e a gente está sendo cada vez mais exigente, né. No passado a gente esperava se comunicava por carta, então a gente esperava às vezes um mês uma carta para chegar para se comunicar. Depois veio o telefone, depois veio o WhatsApp e hoje vem o agente de IA que eu já nem preciso mais de uma pessoa do outro lado, resolvo o problema, de tecnologia, assim, usando tecnologia, né. Então conversa com o agente de IA, pergunta se aquele produto me atende, a IA responde que sim, me dá todos os detalhes, eu comparo os produtos e fecho uma compra sem precisar falar com atendimento humano, então acho que isso é um exemplo do que eu acho que as pessoas vão exigir cada vez mais, né, das empresas, né. E uma questão importante, né, talvez o risco agora, não seja usar IA cedo demais, mas talvez seja aprender tarde demais. Então aquelas empresas que ainda estão, preocupadas se vão usar IA ou não,
e não estão aprendendo a usar, elas estão abrindo espaço para o concorrente. E o concorrente usando, logo vai vender mais, vai ter mais competitividade. Então, se você está nos ouvindo aí e ainda não começou a aplicar agentes de IA na sua empresa, você está perdendo tempo e está deixando espaço para os concorrentes, né, Márcia? É, e não é só a pessoa, é toda a equipa, não é? Nós estamos a arrastar uma equipa que está connosco, porque uma organização é um conjunto de pessoas. Então, quando a liderança não mete as pessoas no comboio, nós não estamos só a decidir para nós estamos a decidir para muitas pessoas que têm muitas vidas. Então, acho que também devemos pensar um bocadinho nessa parte de humanidade que é, ok, a pessoa pode não querer endereçar individualmente, mas uma organização como um todo tem que endereçar o que está a acontecer no mercado. Exatamente, concordo plenamente com você. E eu acho que esse nosso bate-papo aqui de hoje, acho que foi bem bacana para o pessoal entender, ver como funciona e entender que a IA não é sobre substituir a inteligência humana, é sobre ampliar a capacidade que nós, né, profissionais dentro da empresa e também pessoa física utilizando para estudar, para pesquisar alguma coisa, né? Então ampliar essa nossa capacidade, ampliar a nossa velocidade, a qualidade da tomada de decisão. Então a tecnologia ela traz isso, né. E os agentes de IA talvez seja o formato mais concreto dessa mudança, dessa rapidez dessa mudança, porque eles saem do discurso e entram no processo. Então a gente está discutindo aqui situações onde eu pego um agente de IA para fazer um atendimento, para fazer uma venda, para esclarecer dúvida, para fazer um atendimento de recursos humanos, né, então é muito bacana isso. Márcia, foi um prazer te receber aqui, eu acho que foi um bate-papo bem legal, bastante profundidade, mas sem entrar na parte técnica, para mostrar para as pessoas que é possível aplicar tecnologia, entender como funciona no mundo real e falar sobre IA, né, que é o que realmente está todo mundo, hoje, falando, mas às vezes um pouco com hype, que a gente tem que trazer aqui para a realidade, né. Para quem está nos ouvindo aqui, está nos assistindo aqui, percebeu que precisa começar. E na sua mensagem final, eu gostaria de saber por onde as pessoas podem começar? Olha, primeiro ouvir este podcast com as suas equipas. Se interessaram, vamos ouvir em conjunto, porque mais cabeças a pensar nisto, acho que conseguimos chegar a um melhor resultado e mais rápido. E depois, sem dúvida, têm que se capacitar. Têm que procurar formações, têm que ter certificações, está-se a falar muito disso também no mercado, não é? Ter certificação, tu sabes usar IA, e depois procurar plataformas, que existem várias, com agentes já montados, a ChatVault é uma delas, e por isso é que também estamos aqui a falar, e outras plataformas para começar a experimentar e depois decidir, tendo em conta a usabilidade e o fim que queremos chegar, uma para começar. Mas não vamos esperar meses nem semanas. Tem que se começar já, se é que já não começaram antes. E na sua opinião, qual o erro que não pode ser cometido para quem está começando? Não vamos bloquear, por favor. Não vamos bloquear a utilização da inteligência artificial. Vamos pelo menos selecionar algumas ferramentas, validar com o IT que devemos usar daquela forma, com aquelas práticas, e depois conseguir dar uma força às pessoas que estão a experimentar. Se não ficou logo 100% bem o agente, não vamos dizer, ele não está a responder o que eu quero. Vamos tentar perceber o treino que demos, o que é que pode ser melhorado para dar uma resposta boa. Eu acho que essa ponte também é muito importante. Concordo plenamente com você. Quem aprender a trabalhar com agentes de IA não só vai produzir mais, né, Márcia? Vai decidir melhor, vai responder mais rápido e vai competir de outro jeito e vai se tornar uma empresa diferenciada comparada com os concorrentes, né? E, Márcia, para a gente poder finalizar, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, como o pessoal te encontra, para poder acompanhar o seu trabalho e talvez se conectar com você em alguma rede social. Muito bem, olha, a principal rede neste momento é o LinkedIn, vocês podem procurar Márcia Santos. Eu divulgo lá os meus cursos que eu vendo na AI Treino, muito acessíveis para que ninguém fique para trás. O meu objetivo é esse. Portanto, se quiserem me acompanhar, tem lá muitos vídeos a mostrar na prática, muito curtos, mas direcionados, para mostrar que é muito fácil usar IA e para que vocês possam partilhar com outros colegas como começar, a partir de hoje já, a usar a inteligência artificial nas vossas profissões. Legal, Márcia, muito obrigado. Foi um prazer bater um papo com você. Obrigado por compartilhar a sua experiência.
Tenho certeza que o pessoal vai gostar demais desse episódio. Peço para quem está nos ouvindo, assistindo, compartilhe com um colega, compartilhe no LinkedIn, fala que ouviu a gente, marque a gente lá. Se tiver dúvidas, também pode acionar a gente, né, através do LinkedIn. Quem quiser me contactar, eu também estou no LinkedIn, Alexander Barros, só procurar Alexander Barros Chatvolt, ou as nossas redes sociais, no Instagram e também, né, no TikTok, você encontra o material da Chatvolt. Márcia, muito obrigado e a gente volta com o próximo episódio mais à frente, pessoal. Um grande abraço.